Oiê, vamos falar do Todinho? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma react, né? Mais uma análise que a gente vai ter dos vídeos do Todinho. E hoje eu tô a fim de poder dar uma olhada nesse vídeo que eu encontrei também do canal do Todinho, que se chama O Dilema do Peixe. Eu acho que é interessante aqui no canal, né, que a gente fala muito de redação e da parte de estudos, de também poder falar de algumas outras coisas que escapam um pouquinho de ser tão especificamente de redação, como análise de parágrafos ou estudo, mas também poder dar uma olhadinha até mesmo em algumas outras questões filosóficas ou até mesmo das questões da vida. Então eu queria dar uma olhadinha nesse vídeo, né, falando sobre o dilema do peixe e trazer também outros dilemas também que eu tenho junto para poder conseguir até mesmo adicionar como ideias quando a gente discute sobre tema de redação, mas também discute sobre temas da vida. Eu acho que tem muita gente que talvez possa pensar, nossa, mas esse cara vai fazer análise sobre o vídeo do Todinho e aí ele vai querer colocar isso como redação? Não, na verdade é que tem mais ou menos um diagrama de Venn que meio que se intersecciona e que tem um ponto que entra em comum. Não é para colocar que tudo da vida é sobre redação, mas que a gente possa ver também aqui, para a gente poder até mesmo conversar e depois você deixa também seus comentários para a gente poder também trocar essa ideia. Então vamos lá, o dilema do peixe. Então, vou deixar aqui um like no vídeo também, e eu já sou inscrito no canal. Não deixe também de se inscrever no canal, que eu vou deixar também o link do canal dele e desse vídeo especificamente, para você também ver o vídeo original. Oi, tava com saudade? Tava com Eu sei saudade. que ultimamente eu venho sendo um pouco reflexivo e eu vi que com isso muitas pessoas estão perdidas e desiludidas com a realidade, porque a vida é injusta e você vai ter que aprender a lidar e se acostumar com o vazio ensurdecedor que é não ter as respostas que você gostaria de ter e que provavelmente nunca vai ter. E você olha em volta e vê que ninguém tem a resposta e tudo que te dizem é que você tem que focar na sua busca individual. Então você se contenta e mente para si próprio, fingindo que a realidade não é um grande absurdo. É, mas assim, não tem como você ter resposta de tudo, porque eu acredito que tem uma certa ilusão, principalmente por parte de quando a gente começa a se interessar mais em alguns assuntos ou se interessar mais em algumas questões mais complexas da vida, pensar que existe uma verdade única, né? Tem até mesmo até trazendo um outro dilema, né? Que é o dilema eu acho que é o dilema da vaca, se eu não me engano, ou também acho que é chamado de a vaca no campo. Tem um estudioso que ele fez uma proposta que era de colocar que, digamos que tem dois fazendeiros, e um deles pergunta se a vaca dele estava no campo. E ele deu uma olhada no campo e ele viu uma mancha branca e preta e falou que sim, que a vaca estava lá. Só que, para surpresa dele, depois que ele descobriu, ele viu que a vaca sim estava no campo, mas estava num bosque e não aonde ele viu. E quando ele foi lá ver, ele viu que tinha, na verdade, um lençol que parecia-se com as manchas que teria uma vaca. Então aí fica a dúvida. Essa resposta que ele deu era verdadeira ou não era? Porque a gente ter uma resposta só é meio ilusório, então achar que tudo tem uma resposta única e nada e não existem variações de cinza. Então não existe algo que a gente possa dizer que possa depender, que não é sempre assim, que tem coisas que a gente pode sim relativizar e não dizer que existe uma resposta suprema para tudo, e também pessoas que saibam de tudo. Existe, lógico, né, tem muita gente que talvez olhe muito para professor achando que o professor tem todas as respostas, né? Eu também dou aula de inglês e é engraçado porque muitos alunos querem perguntar: "Ah, professor, mas como é que eu falo neca de pitibiriba em inglês?" E assim, não dá para falar: "Ah, mas como é que eu falo que eu tô sarrando, que a novinha tá descendo até o chão em inglês?" Tem coisas que não dá para saber, que nem eu só fui aprender há muito tempo depois algumas expressões que dá para traduzir, mas tem muitas expressões que não dá para traduzir. Então, ter a resposta para tudo é bem difícil, porque talvez tem coisas que a gente nem precisa de resposta, sabe? Tem coisas que movem muito a gente por a gente não ter a resposta e a gente queira saber sobre tudo isso. Que nem, por exemplo, o que é a felicidade? Será que a gente tem uma resposta que ela é única? Será que a gente precisa mesmo de uma resposta universal ou que as pessoas saibam? Eu acho que a gente esquece muito que é muito valioso a gente ir atrás dessas respostas, de a gente ficar perguntando, mas que, sim, a vida é um absurdo. Lógico, a vida é um absurdo, né? A pizza é redonda, o pedaço é um triângulo e vem de uma caixa quadrada. Então, tem muita coisa que não faz muito sentido mesmo. É como se a gente fosse um peixe num aquário. O peixe não entende o que são essas paredes invisíveis que o cercam e não deixam ele passar. E ele só aceita e vive sua vida normalmente quando ele vê um humano que, na visão dele, é uma criatura gigantesca que não seria nem capaz de imaginar o que aquilo significa. Para ele,
é Deus. O peixe não tem nem sequer inteligência o suficiente para questionar sua própria existência, então ele vive feliz na sua ignorância. E você pode olhar para isso de duas formas. A vida do peixe é uma merda e ele deveria se matar, ou ele pode aproveitar e desfrutar da sua insignificância fazendo coisas e ocupando a cabeça, porque afinal se ele vai morrer um dia, por que ele precisa adiantar as coisas? Eu acho que também o cara não precisa se matar, né? Eu acho que o cara também pode. Não precisa ir pra esses extremos. Não, é que nem. Eu acho que muitas vezes o Todinho ele vai muito nessa vibe do utilitarismo, que tudo tem uma utilidade, se não tiver uma utilidade não tem que existir. Mas tem coisas que muitas das vezes a gente não precisa ser totalmente útil ou totalmente prático. É lógico que o peixe ele não vai ter uma percepção e a gente sempre vai se comparar, que nem tem gente que se compara toda hora com qualquer outra pessoa. Tem até uma conversa muito icônica com o Diógenes e com o Alexandre o Grande, que o Alexandre o Grande ele já estava com uma grande parte do seu império já conquistado, e ele conhece Diógenes, que é conhecido como ele ter como ele ter a filosofia de como se a gente comparasse a nossa vida com um do cachorro. E aí o Diógenes ele é encontrado pelo Alexandre o Grande, e o Alexandre o Grande ele inclusive pergunta pro Diógenes, Diógenes, eu sou o cara mais poderoso e com o maior poder que existe em todo o mundo, me pede alguma coisa que eu vou te dar. E aí ele falou, o que eu quero você não pode me dar. Eu falei assim, não, você pode pedir pra mim que eu vou te oferecer. Ele falou assim, então sai na minha frente que você tá tapando o sol que eu tô aproveitando ele. Muita gente deu risada dessa situação do Alexandre o Grande com o Diógenes, e o próprio Alexandre falou, olha, se eu não fosse para eu ser o Alexandre o Grande, o que já é muito bom, eu gostaria de ser Diógenes. Porque a ideia do Diógenes é que ele, muitas das vezes, ele ia contra esse esquema de existe uma verdade única, existe uma elevação espiritual. Muito do que a gente precisa é muito simples, e é por isso que a gente às vezes se frustra, porque eu acho que a simplicidade machuca muita gente, mas o absurdo de questões complexas acho que atrapalha muito mais. Então, ser ignorante com algumas coisas, às vezes ajuda. A ignorância é uma bênção, mas eu não vou dizer que não é frustrante. É sim realmente frustrante quando a gente vê que algumas coisas são muito simples, como você vai acordar, você vai trabalhar, ou você vai acordar, você vai estudar, você vai comer, você vai dormir. Você vai repetir provavelmente isso por muito tempo da sua vida. Porque nem todo mundo tem uma vida como um super-herói da Marvel. Mas assim, eu odiaria ser o Homem-Aranha que não tem tempo pra nada, a não ser ficar indo pra Nova York tentando combater todo mundo. Ele pode ter uma namoradinha, pode passear, ir no shopping, pegar um cinema, ir num restaurante, ir num parque de Ah, diversão, mas num é da hora, puteiro, hein? pegar AIDS. Ele pode simplesmente comemorar a minúscula probabilidade da sua existência. Mas ao invés de você ser como o peixe, você tá onde você tá. Você desceu o escorregador e agora não tem mais volta, e você sabe disso, e quando você olha ao redor, você percebe que todo mundo é esse peixe. Tá todo mundo tocando suas vidas e procurando sua resposta interior, buscando o seu propósito. Porque se você não encontrou hoje, por que você tá tão convencido de que nunca vai encontrar? Eu acho que a coisa mais. É, porque isso também é até uma pergunta pro Todinho, de assim, quando que você vai ver que a sua vida ela é relativamente bacana? As redes sociais também trouxeram uma grande coisa tóxica de tipo, olha essa pessoa que ela vai pra Fernando de Noronha e toma champanhe às 8 horas da manhã e fica lá tomando sol com cenoura e bronze, tipo assim, cara, será que é realmente legal tudo isso, assim? Será que às vezes não é só legal você tá curtindo a vida, tipo, você abriu a janela, tomou um cafezinho e é isso mesmo? Será que a felicidade precisa ser complexa? Será que a gente não pode também aceitar que poderia ser melhor, mas o que a gente tem tá bom também? Eu acho que, lógico que a gente sempre tem essa ideia hedonista de que o hedonismo ele preza que a gente sempre quer o prazer e a gente nunca tá satisfeito com o que a gente tem, porque a gente sempre quer mais. É natural do ser humano a gente sempre querer mais. Só que até que ponto a gente vai fazendo com que esse hedonismo vai se criando e ele vai se formulando até a gente falar, tá, mas qual que é o limite? É só você perceber, uma grande questão de que todos os bilionários do mundo, o que eles querem? Mais dinheiro, sendo que eles são bilionários. Cara, você não consegue colocar o seu número de celular com o DDD é menor do que 1 bilhão. Então assim, é uma coisa meio maluca, com quem já tem muito não se achar o suficiente. O mais importante é você perguntar para si próprio se você do passado teria orgulho de quem você é hoje. E isso é uma Talvez sua pergunta legal. resposta seja automaticamente não, mas se você olhar para você mesmo de um ano atrás, você vai ver como você mudou, como você evoluiu. Quanto mais o tempo passa, mais você percebe o quão ingênuo você era. Uhum. Chega até a ser um sentimento nostálgico, porque crescer é difícil.
Quando você é um bebê, todo mundo aplaude cada passo seu, todo mundo te trata como algo especial e todo Porque é mundo a primeira gosta de vez. você. Mas quando você cresce, as mesmas pessoas que te aplaudiram cortam suas asas, colocam pra baixo com todos os seus julgamentos e livros de regras de como você deve ser e agir, te impõem um trilho, e se você não seguir esse trilho é como se você fosse exilado da sua tribo. Todo mundo vai passar a ser hostil e passivo-agressivo com você, e se você não tiver coragem de se impor, aos poucos você vai cedendo cada vez mais até no fim ser contaminado por completo. E como você Eu acho que tem a pureza de ser criança também. A gente vê muitas vezes a criança como algo muito bonitinho e a gente esquece até mesmo de tratar a criança como um ser que tem sentimentos, que é independente, que, cara, quantas vezes eu já não vi pessoas falando sobre crianças como se a criança não tivesse ali, do tipo, fazendo comentários, perguntando pros pais sobre a criança e, tipo, a criança tá ali ouvindo, a criança, ela entende o que você tá falando. Por que que você tá fingindo conversar sobre ela, sendo que ela não tá ali? Você pode perguntar diretamente pra ela. Ou que nem até mesmo esses dias falaram pra mim: "Nossa, Alessandro, porque hoje a gente vai conhecer um casal novo e a criança deles é muito diferente, você vai ficar impressionado". Cara, eu dou aula há 11 anos. Eu não sou facilmente surpreendido. Eu não falo que nenhuma criança possa ser mimada ou que, tipo, eu não possa ser surpreendido. Mas eu acho que o tanto que a gente se acostumou, que nem, por exemplo, você é criança, você anda pela primeira vez, pô, é inacreditável. Você andando pelas primeiras vezes continua sendo uma surpresa. Mas hoje em dia, quando você anda do seu quarto para poder ir para a sala, para poder pegar uma água e voltar para poder jogar Genshin Impact, não é mais uma surpresa. Então, é difícil a gente ir vendo até quando chega o limite de, tá, a partir daqui começa a ser impressionante, a partir daqui começa a ser cotidiano. Eu acho que essa perspectiva do Todinho de sim, você tem que ficar surpreso com o seu eu do passado, com o seu eu do agora. Mas a gente não percebe, às vezes falta um pouco de tempo e de distanciamento espacial pra gente perceber que a gente melhorou e que a gente tá bom. É sempre difícil a gente comparar com a gente mesmo do um dia atrás. Talvez um ano seja uma comparação um pouco mais justa e que muitas vezes os nossos pais ou pessoas que moram com a gente, que vê a gente todo dia, não vê essa evolução. E aí é difícil, porque muitas vezes a antiga geração quer fazer o quê? Não quer elogiar para não estragar. você não teve coragem de ir atrás dos seus sonhos, porque todos à sua volta fizeram acreditar que não era possível, você se tornou só mais um, só estatística. Eu sei que é duro, mas o ser humano é hipócrita em sua essência. Todo Sim, mundo ama um gatinho porque um gatinho é fofo. Mas quando vê uma lesma já taca sal, porque ela é feia. Ela não fez nada, ela só é feia. A gente literalmente seleciona os animais fofos e bonitinhos para serem nossos amigos e os feios a gente caça, escraviza, mata e come. A gente pega dois bichos, multiplica eles infinitamente e escraviza a linhagem inteira deles. É como se um alien sequestrasse você e sua irmã e obrigasse vocês a se reproduzirem, e os filhos de vocês a se nossa. reproduzirem, e seus netos a se reproduzirem, até você ter milhares de netos e bisnetos e Não, tataranetos agora o Todinho foi uma tangente muito longe. e toda a sua linhagem fosse escravizada. Ou seja, para uma galinha ou um porco, a gente é Hitler. E a gente sustenta nossa hipocrisia com o fato de que esses animais não sobreviveriam na natureza. O que não deixa de ser verdade, mas revela mais um lado sombrio da raça humana. O lado da Eu posso estar errado, mas eu acho que muitos dos animais que existem hoje em dia, eles foram selecionados para que eles vivam em cativeiro, tipo, que eles sejam acostumados a ter essa vida, não que eles não sobrevivam na natureza, mas a gente foi selecionando a ponto de que houve uma evolução comportamental para que não tenha mais isso, né? Tem até mesmo aquele experimento de que eles colocaram em um viveiro, né? Um grupo de macacos e aí eles tinham uma penca de bananas numa escada e aí quando eles tentavam subir para pegar a banana, todo mundo começava a receber choque do chão. Então aí eles começaram a associar de que quem subia na escada ia tomar choque, então todo mundo ficava embaixo no chão. E aí eles trocavam um dos macacos por um novo macaco, e aí o macaco novo, ele subia até a escada, e aí os outros macacos tomavam choque. E aí eles puxavam o macaco e começavam a bater nele. Só que aí eles foram mudando de um em um macaco até que a primeira geração que fez isso não estivesse mais lá. Só que eles também tiraram o processo do choque. Então não existia mais choque, mas existia mais um costume de que não é para ninguém subir ali porque é uma coisa ruim. Então, até que ponto a gente tem essa repetição sobre alguma coisa para tornar a gente com que a gente tenha que quebrar um costume de que tantas vezes que a gente repetiu um tipo de comportamento pra gente pensar que, tá, talvez isso não seja legal. Por exemplo, talvez os nossos pais queriam elogiar a gente, mas eles estão tão acostumados com os outros pais a reclamar de nós e estão acostumados a esse tipo de vida que
Eles não percebem, é natural. E às vezes a gente nem sabe nomear o nome disso de tipo, ah, é abuso psicológico, ah, é maus tratos, ah, é um terrorismo psicológico. Tá, hoje em dia a gente tem essas palavras. Talvez na época deles era a forma que os pais tinham de demonstrar amor. Eu sei que é tenso falar isso, mas denominar que é uma forma de demonstrar amor, mas como que a gente culpa? A gente culpa quem? O da gente tá sempre tentando impedir a extinção de alguma espécie de animal que, ok, é nobre, mas o resultado disso é pegar os últimos animais vivos de uma espécie, colocar numa jaula e falar, vai, transa aí, vocês não podem ser extintos porque vocês são fofos. E eu não sou um vegano dizendo isso, muito pelo contrário, eu sou canibal. Se tivesse uma máquina do tempo, eu voltaria pro período Jurássico Ele quis dizer carnívoro, não é? Carnívoro. para fazer rodízio de dinossauro. A humanidade sempre teve a necessidade de colocar uma etiqueta de valor em tudo, até mesmo nos próprios humanos. Todos os dias acontecem guerras pelo mundo inteiro, mas só o que gera Uhum. comoção é quando tem branco morrendo na Europa. É, que nem a guerra na Ucrânia, que tinha muita gente comentando. Ah, porque é inacreditável que a gente tá aqui nessa região tão distante que tá tendo essa guerra e a gente vê aqui em volta, são pessoas europeias e brancas como a gente, de tipo, ah tá, porque quando acontece em um país que você não se identifica, não é um desastre. Então assim, é dose esse tipo de comportamento de tipo, essa surpresa sobre algo estar acontecendo e, tipo, a comoção, que nem eu sou uma pessoa que sou aterrorizado com avião. Tem muita gente, e tem muita gente e eu fico sempre defendendo de uma forma meio que tosca, de que romantiza-se o transporte de aeroporto e também o perigo, né? Porque tem muita gente que fala, ah, mas você pode ter um problema no avião, que o avião pode ter uma bomba e cair. Cara, tem gente que tem uma morte de moto por dia em São Paulo. Ninguém fala de nada. Um ônibus também pode carregar gente com bomba. Tipo assim, em Paris tem gente colocando fogo em ônibus toda semana por nenhum motivo. Só que o avião, meu Deus, você tem que tirar todas as suas garrafas d'água, você tem que tirar o seu tênis, separar os seus laptops e colocar ele na bandeja, porque a gente pode ter um problema nesse voo. Tipo assim, cara, aeroporto é muito sobrevalorizado de tipo assim, por quê? Sobrevalorizado de ter um acidente. Por quê? Porque a gente rica e a gente branca indo lá. Porque toda vez que acontece alguma coisa no aeroporto é um desastre emocional televisivo. Mas quando acontece, que nem aconteceu agora com o do submarino que foi visitar o Titanic. Cara, os caras gastaram milhões para poder achar esses caras que já estavam mortos. Agora, para salvar também o navio que afundou, que estava pedindo ajuda no mar Mediterrâneo, não quiseram ajudar. Não gastaram um centavo, mas pra poder ajudar bilionário, meu, ai, tadinho deles. A gente divide a humanidade entre primeiro mundo e terceiro mundo e acha isso normal. E eu sei que é difícil É, ou em continuar BRICS pra depois gente de ver aumentar o isso nosso ego. tudo. E se você não tem um grande objetivo divino de salvar o mundo, inevitavelmente você vai se pegar no dilema do peixe. Mas já que você tá aqui, eu acho que você não deveria desistir antes de procurar o porquê você tá aqui. A sua busca é individual e ninguém é capaz de te dar essa resposta. Isso deve partir de você, para Uhum, talvez um dia orgulhar quem você do passado era. E o mais importante, você de hoje vai ter orgulho de quem você vai se tornar no futuro? uhum. Muito bom o vídeo do Todinho. Eu acho que a gente pode colocar isso muito como redação também. Acho que na perspectiva de pensar até mesmo no processo que a gente estuda, né? Eu acho que todos esses repertórios que eu falei, né, do Diógenes, do Alexandre o Grande, do utilitarismo e do hedonismo, eu vou deixar também um link embaixo da descrição do vídeo sobre explicações de cada um deles, para que vocês possam também até mesmo querer utilizar uma redação, porque é bom para poder falar do comportamento humano. Em redação a gente fala muito sobre como o ser humano se comporta em sociedade ou como ele se comporta. Falar também dessa questão de que quando a gente vê o Todd colocando isso assim de uma forma geral, de que como que a gente consegue sair dessa bolha, né, de deixar esse peixe, a gente tem que ser o peixe que tá dentro do aquário, que ele é ignorante, ou a gente tem que ser a pessoa que tá fora do aquário e acha que a vida do peixe é uma bosta. Eu acho que os dois são tristes em suas formas, mas eu acho que os dois são felizes em suas formas. Porque o peixe é triste por não ter consciência, mas ele é feliz também por não ter consciência. Eu acho que também a pessoa ela é triste por ela não poder deixar de ser a pessoa, mas ela é feliz porque ela é melhor do que o peixe. Então, eu acho que não é os extremos, eu acho que é aquele meio. Sempre, nunca nada vai ser extremamente bom. Né? Tipo assim, coisas muito boas sempre tem um contraponto. Não tem como. Eu duvido que exista alguma coisa que tipo, é 100% boa e não exista nenhum tipo de fator que deva atrapalhar.
Então eu acho que até mesmo na parte de que a gente fala de educação, é o que o próprio Todinho falou. A gente tem que procurar os nossos objetivos. Eu acho que nem eu falei no começo do vídeo, eu acho que é a procura, eu acho que é você não ter a resposta que direciona a gente a ter uma vida significativa. Não tem como a gente ser importante pra todo mundo. Eu acho que, será que a gente realmente queria ser importante pra todo mundo? Então, pode variar muito. Bom, o que você acha do vídeo? O que você pensa sobre tudo isso? Escreve aqui nos comentários, por gentileza. E caso você tenha algum outro vídeo que você queira que eu faça uma reação, ou que eu fale também até mesmo com alguns outros aspectos de redação, escreve aqui embaixo também todas as coisas que eu falei ao longo do vídeo, sobre alguns outros repertórios de dilemas e paradoxos, eu vou deixar também aqui embaixo do vídeo para você dar uma olhada e você conferir. Eu espero que você tenha um bom dia. Não se esqueça de se inscrever no canal do Todinho e também deixar um like no próprio vídeo dele. Eu espero que você fique bem e se vê no próximo vídeo. Até mais!